Pessoal, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a maior orquídea do mundo, né? As orquídeas são plantas bem legais, eu gosto, né? Quanto maior for a planta, eu acho mais legal, mais bonita ela, mais interessante, chama bastante atenção, né? E eu tenho um exemplar ali fora da maior orquídea do mundo. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre ela, não só ela que eu tenho, mas eu tenho outra planta ali que tá bem grande, né? Mas não é considerada a maior orquídea do mundo não, mas eu vou mostrar também. Enfim, vou falar sobre como eu tô cultivando ela, como é o desenvolvimento dessa planta. Vamos ver algumas curiosidades sobre essa orquídea gigantesca e incrível. E acredite, aquele tamanho que tá ali, ela ainda não é adulta, tá? Ela ainda tá caminhando para ser adulta e ter a sua primeira floração. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, pessoal, ó, para iniciar o vídeo aqui tá o Grammatophyllum speciosum, considerada a maior orquídea do mundo, tá bom? É uma orquídea que tá no livro dos recordes, né, como a maior orquídea e mais robusta orquídea epífita do mundo. E assim, ela é uma planta que no recorde que eles encontraram, né, ela é lá uma orquídea asiática, encontraram lá na Tailândia, Laos, Vietnã, daqueles lugares lá que elas ficam. E aí eles acharam um exemplar, acredita, gente, o bulbo, só um bulbo da planta estava com 7 metros e pouco. Era uma coisa assim, 7 metros e 32 centímetros. Se eu não me engano é isso, mas era gigantesco, muito grande mesmo, né? No habitat natural dessa planta, ela chega em tamanhos, né, gigantescos mesmo. Aqui no Brasil, geralmente, ela chega até uma altura de 3 metros, mais ou menos. Fica em torno dessa altura aí, desse tamanho, né? Igual eu falei para vocês, ela é uma orquídea epífita, né? Então ela é uma planta que vai crescendo, se desenvolvendo demais. A maioria do pessoal, quando tem essa planta já adulta, vai levar para uma exposição e tudo mais, né? São várias pessoas carregando essa orquídea porque fica muito pesada, ela chega a pesar toneladas, né? Então é uma planta bem grandona, bem legal, incrível. E a minha, igual eu falei para vocês, eu comprei ela já tem mais ou menos, vai fazer 5 anos agora que eu tenho essa planta. Quando eu comprei, gente, ela era só um bulbo, tá? Ela era um bulbo com 2 brotos. Ó, inclusive é esse bulbo aqui que eu tô mostrando, então tinha ele 2 brotinhos. Coloquei em uma bacinha, tá? Numa bacia menor. Então eu coloquei ela lá, cultivada desde quando chegou para mim no carvão, tá? Então a primeira leva de substrato aqui, ó, que vocês podem ver que tá mais antigo, que tá até esses matinhos nascendo aqui, foi quando ela chegou para mim. Então ela chegou, eu plantei ela no carvão com pedacinhos de xaxim, que eu tinha um xaxim lá, né? Então eu aproveitei para colocar e manter a umidade, porque ela gosta de uma boa umidade aí para se desenvolver. Plantei no carvão com xaxim, ela foi se desenvolvendo super bem. É uma planta que gosta de bastante umidade, tá? É lógico que não pode exagerar demais, que senão apodrece igual as outras, né? Mas ela gosta de bastante umidade. E aí, há um tempo atrás, eu acho que deve ter um ano. Deve ter um ano mais ou menos, um ano e pouquinho, a gente teve que fazer o replante, porque a bacia que ela tava muito pequena. E aí eu comprei essa bacia gigante, né? Furei ela todinha nos lados e no fundo, vocês podem ver que já tá saindo raiz para toda parte. E aí eu completei simplesmente com carvão, né? Então aqui tá o substrato desde quando ela chegou para mim, vai fazer 5 anos, e aqui tá o substrato novo, né? Nessa bordinha aqui que a gente incluiu aí, né? Pra planta tá se desenvolvendo. Anualmente ela emite brotações, né? Então ela sempre tá emitindo aí novos brotos, depois que ele se desenvolve, fica um bulbo gigante, ela começa nesse processo de brotar de novo. E ela tem uma curiosidade, o seguinte, gente, ela desenvolve raiz, né? Essas monte de raizinhas aqui, ó, tá vendo? Para captar a umidade ambiente, é muito legal. Só que todo ano essas raizinhas saem, se desenvolve super verdinha e bonitinha e depois seca tudo, tá? Vocês podem ver que aqui tá tudo seco. Então é o período da planta aí, é normal isso acontecer, e depois que seca fica como se fosse espinhos, sabe? Fica bem dura essas partezinhas aqui da raiz, e aí depois que seca ela passa um tempo, né, quietinha, com essas raizinhas aqui de cima seca, e depois começa a surgir de novo novas raízes dessas aqui, né, para captar a umidade ambiente e os nutrientes, e aí ela sobe de novo um monte de raiz para todo lado, passa um tempinho, seca de novo. É uma planta que gosta de temperaturas mais altas, ela odeia frio, tá? O Grammatophyllum não gosta de frio. Inclusive, todo ano, quando vai chegando a época mais fria, que a temperatura vai baixando um pouquinho, ele começa a fazer isso aqui, ó. Aqui começou a esfriar esses dias, e aí ele começa a simplesmente perder as folhas, tá vendo?
Ó, ele começa a perder as folhas e principalmente manchar tudo. Então essas manchas que dão, ele é comum bastante essas manchas, principalmente se você cultiva ele em regiões mais frias, ele mancha as folhas tudo por causa do frio, gente, tudo. Ele pode estar a coisa mais linda do mundo. Esfriou demais, no outro dia, de um dia para o outro, você chega aqui, ele tá com as folhas tudo manchadinhas por causa disso, que ele é uma planta de um ambiente mais quente, né? Ele gosta de temperaturas mais altas aí o ano todo, geralmente no ambiente natural dele aí lá, né? No continente asiático. Não é um lugar que esfria bastante, então ele gosta de temperaturas altas o ano todo. E aí, se a temperatura cai demais, ele perde as folhas que ficam mancha tudo, né? E é isso. Então é uma planta que fica muito grande, igual eu falei para vocês. Ano passado foi a última brotação dela, né? Que originou esses bulbos gigantes. Tá vendo, ó? Ele é uma planta um pouco lenta, tá? Por ser enorme desse jeito, a gente acha que rapidão ele vira um monstro, mas não. Ele é um pouquinho lento, mas o desenvolvimento vale a pena, porque olha só para vocês verem a espessura desse bulbo, gente. É muito grande, olha só. Vou mostrar aqui de perto para vocês terem noção do tamanho que é esse negócio. Então é uma planta que eu sempre quis, quando eu comecei a cultivar orquídeas, né? Eu acho que todo mundo tem isso. A gente vai pesquisar a menor orquídea do mundo, a maior orquídea do mundo, né? E eu me impressionei com ele. Vou colocar aqui a foto da flor dele para vocês verem. Vou parar aqui um pouquinho para vocês verem. Olha só que linda, gente. É uma flor muito grande, ela pode chegar, se eu não me engano, a 15 centímetros o tamanho, assim, da flor, né? E a haste chega até 3 metros de altura. Geralmente a haste dele fica bem maior do que o vegetal, então ela sobe para cima, fica maior que o vegetal dele, né? E uma planta dessa aqui já bem velha, bem adulta, igual eu falei, os bulbos chegam a atingir até 3 metros aqui no Brasil, geralmente, dependendo da região, né? Se você mora numa região muito fria e tem essa planta, provavelmente você tem problema aí no desenvolvimento, né? Porque toda época que começar a esfriar demais, ele perde as folhas tudo e para o crescimento. Então, em regiões mais quentes, o desenvolvimento é melhor. Olha só, nesse cantinho aqui, ó, ele tá saindo um brotinho novo, as formiguinhas não deixam ele em paz, tá vendo? Depois tem que jogar um remédio, mas ó, já saindo um brotinho novo. Esse aqui, gente, ele decidiu se dividir. Então a parte vem pra cá, a outra vai pra ali, né? E rapidinho ele toma conta de um vaso inteiro. Então logo logo vai ter que fazer um replante. Eu vou ver se eu vejo alguém pra fazer um cachepô grandão pra colocar ele. Eu acho que fica legal, né? E é isso, gente, ó, uma planta bem legal, as manchinhas do frio. É uma tristeza. Quando começar a fazer frio de verdade mesmo, o dia que fizer mais frio aqui, eu vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês as manchas que aparecem, né, nele aí de um dia pro outro. Mas, ó, uma planta bem legal, bem interessante, né? E muita gente vai falar assim, ah, mas ele é a orquídea maior do mundo, sendo que eu tenho uma aqui que ela cresce pra cima e ela já tá com muito maior, né, muito grande. Eu também tenho, né, a Arachnis ali, por exemplo, é uma planta muito grande, que ela tá gigantesca, eu tive até que enrolar ela ali, ó, tá vendo? Cheia de haste floral, é uma planta que tá incrível, gente. Eu vou chegar aqui pra vocês verem. E eu vou explicar pra vocês o porquê que o Grammatophyllum é considerada a maior orquídea do mundo e não essas que fica toda a vida crescendo pra cima, né? Ó. A Rhinanthera florida, que fofa, ó. A Arachnis também. Então essas plantas aqui, a Arachnis já deve ter o quê? Quase uns 4 metros. Daqui uns dias ela vai atingir 4 metros. E ela não é considerada a maior orquídea do mundo porque ela é fininha, ela só cresce para cima, entendeu? O Grammatophyllum, ele é considerado assim, não só pela altura, mas pela robustez dele, vamos dizer assim, o peso. Ele é uma planta que fica muito grande, enche de bulbo, muito pesada, né? Então, assim, não é só pela altura, mas sim pela espessura dos bulbos, pela largura da planta. É uma orquídea gigantesca mesmo, né? Você vai lá olhar uma Arachnis daquela, aquelas que só crescem para cima, elas vão sempre crescer daquele jeito, mas não vai encher os bulbos dela, o rizominho dela vai ser da finura desse dedo, né? Coisa que o Grammatophyllum é muito maior. Então a gente olhando aqui, a gente já vê uma planta bem pesada, bem grandona mesmo. Eu coloco ela nesse negocinho ali, ó, para ela ficar aqui de fora. Gosta de sol pleno. Se a gente coloca dentro do orquidário, não funciona. A umidade pode acabar apodrecendo ele. Então, ó, sol forte praticamente o dia todo, ó. Vocês podem ver que o sol tá começando a pegar aqui nele, né? E vai assim até a tarde, conforme o sol vai virando, vai ficando mais forte ali. E é isso, o adubo que eu uso nele é as trouxinhas, gente. As trouxinhas para fazer para ele é gigante, né? Ó,
bem grandona. Ali tem uma trouxinha antiga, para vocês terem noção, olha o tamanho. E eu sempre coloco 2 ou 3. Então, ó, essa aqui tem essa, a mais antiga, né? Outra aqui do ladinho. E do outro lado ali eu não coloquei não, coloquei só 2 mesmo. Mas aí agora, ó, esse adubinho que eu coloquei sem a trouxinha aqui. E tem um outro enorme ali. Então é uma planta que gosta bastante de adubação e tudo mais. E eu tô aqui gravando pra vocês, juro pra vocês, gente. Eu acabei de achar uma coisa que eu não tinha visto. Olha aqui, ele tá brotando daqui também, ó. Então ele já se dividiu de novo, ó. Ele vai ter um crescimento agora aqui pra trás. Bem legal, né? Pra ele encher aí de brotos, vai ser legal. Que ele tá brotando ali, lá na frente. E aqui tá querendo sair outro brotinho, tá vendo? Deixa eu ver se vai dar pra ver. Tá vendo ali, ó? Mas é isso, gente. Comprei ele com a expectativa de floração para 5 anos. Já vai fazer esses 5 anos aí, então eu creio que lá pro ano que vem ele solte a sua primeira hastezinha, né? Tô louco pra isso acontecer. E é uma planta bem legal. Geralmente não é tão fácil de encontrar ele, né, disponível aí. Quando encontro, o preço dele é mais alto porque não tem muita procura, né? A maioria das pessoas não conhece, não é muita gente que procura, não é muita gente que tem espaço para ter uma planta gigante dessa, mas é uma curiosidade legal para mostrar para vocês. E antes de terminar o vídeo, muita gente confunde esse Grammatophyllum com o Cyrtopodium. Né, o Cyrtopodium é aquela orquídea que a gente encontra aqui no Brasil para toda parte, né? Uma planta inativa aqui do Brasil, o Cyrtopodium, tá? E o Grammatophyllum, ele é uma planta asiática, então não existe na natureza ele aqui, entendeu? Então aqui não existe ele na natureza, a gente só consegue encontrar ele importado e tudo mais. E a diferença do Grammatophyllum para o Cyrtopodium, que é a que a gente tem aqui no Brasil, que mais se aproxima nesse, né, que mais se aproxima dessa planta, é o seguinte: o Cyrtopodium, ele começa o bulbo fininho. Ele começa fininho, ele engrossa, tem a barriguinha do bulbo e aí ele afina de novo em cima. Esse aqui não. Esse aqui ele tem a mesma espessura desde o pezinho dele, tá vendo que não é fino? E sobe na mesma espessura até lá em cima. Outra característica são as folhas, né? O Cyrtopodium, ele, quando as folhinhas caem, fica um monte de espinho no bulbo. O Grammatophyllum fica, mas bem pequenininho, tá vendo? Ó, nem dá nada, ó. Então, a diferença é essa, tá? O Grammatophyllum é uma planta asiática, o Cyrtopodium é uma planta brasileira. Por mais que o vegetal lembre um pouquinho um com o outro, né? Eles são espécies diferentes, tá bom? De regiões diferentes, mas até lembra um pouquinho um com o outro, né? Então, mostrando aqui para vocês, esse é o Grammatophyllum, uma planta que chega a tamanhos colossais, vamos dizer assim, gigantes. E o Cyrtopodium, gente, vocês observaram como é que é o bulbo dele ali, né? Sempre é da mesma espessura no final e ele só afina lá em cima, ó. E ele vai crescendo sempre, tá vendo? Vai ficando cada vez maior. Vem um bulbo, vai nascendo outro e tudo mais. E ele não entra em dormência, ele não cai as folhas tudo para poder depois brotar novamente, né? Aquelas folhas ali, aqueles bulbos que estão sem folhas, eles simplesmente são bulbos antigos. Mas vocês podem ver, ó, tem um bulbo antigo, tem a brotação maior e todos estão com folhas aí. Já o Cyrtopodium, que é o que a gente tem aqui no Brasil, ele é o seguinte. Eu tenho um dele aqui, ó, que tá menorzinho, né? Mas, ó, ele tem o bulbozinho mais fino, tá vendo? Ó, o bulbo é mais fino, a espessura aqui embaixo. Ele vai alargando aqui, forma como se fosse uma barriguinha, e aqui em cima ele afina de novo. É uma planta que todo ano cai, todas as folhas entram em dormência. E a diferença também, ó, os espinhos que tem nele, tá vendo o tamanho? E também as folhas, tá? A folha do Grammatophyllum, ela é mais macinha, tá? Ela não tem aquelas nervuras muito fortes igual esse aqui. Esse aqui ele tem umas nervuras mais fortes, né? Tem umas riscas aí nas folhas diferentes. Então, fica a dica aí. Esses que produzem florzinhas pequenininhas assim, amarelinhas, né, que parece aquele lá, é diferente, tá? É o que a gente tem aqui no Brasil. Aquele lá, a flor é grande, mais ou menos do tamanho de uma flor de uma catleia, bem grandona mesmo, e é uma planta asiática, né, que a gente não encontra aqui no Brasil, na natureza, vamos dizer assim, tá bom? Mas é isso, gente, curiosidade mesmo, só para mostrar para vocês aí, né? O Grammatophyllum speciosum, já tem um tempão que eu não faço vídeo mostrando ele, mas é isso, tá? Tá ele aí, ó,
se desenvolvendo e crescendo. E eu também, além do adubinho orgânico, eu uso o de crescimento e o de floração, né? Toda semana aí alternando para ele se desenvolver bem, tá bom? E molhar, eu molho quase que todos os dias e o desenvolvimento tá bem legal, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um pouquinho diferente, falando, né, dessa planta aí que quase não tem vídeos aqui brasileiros, vamos dizer assim, vídeos em português falando sobre ele. Então, falar um pouquinho aí, mostrar essa planta incrível. Quem gostou, curte, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar vídeos novos vocês receberem, tá bom? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!